Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava assistindo ao noticiário na televisão quando o meu celular começou a tocar. Do outro lado da linha, uma voz de mulher. Alô? Eu queria falar com o Isaac. Pode falar, ele mesmo. Oi, Isaac, tudo bom? Então, aqui quem tá falando é a Silvia. Eu peguei o teu número na rádio hoje, sei lá, resolvi ligar pra gente bater um papo, se conhecer melhor. Eu escutei aquilo e juro por Deus, não entendi nada. Pegou meu celular na rádio? Mas que conversa mais estranha. Até onde eu sabia, eu não tinha passado meu celular pra ninguém, muito menos pra alguma rádio. E foi justamente isso o que falei pra ela. Olha, é Silvia, né? Eu tô achando que você ligou pro número errado, viu? Errado? Não, tá certinho. Você não é o Isaac? Sou, só que deve estar havendo algum engano aí, porque eu não deixei meu telefone em rádio nenhum. Imagine, não tenho nem tempo de escutar rádio. Mas que coisa estranha. Agora sou eu que não tá entendendo nada. Você não é o Isaac? Então, você até pediu que só te ligassem depois das 8 da noite. Olha, conversa muito esquisita. Só podia ser brincadeira de alguém. Quem sabe alguma pegadinha. E o pior é que não parou por aí. Tão logo eu desliguei o telefone e o bendito celular voltou a tocar. Foi questão de 5 segundos se tanto. E acredite quem quiser, a mesma conversa maluca. Outra mulher dizendo que tinha pego meu número num programa de rádio, desses em que as pessoas deixam o telefone para fazer amizade ou algo mais. Olha, eu tive de ter muita paciência, porque aquilo se estendeu até às 10 horas da noite. Era uma ligação atrás da outra, todas de mulher, e todas dizendo que tinham pego meu número nesse tal programa de rádio. Aquilo só parou mesmo, porque a bateria do celular acabou, descarregou, caso contrário, ia varar a madrugada. Eu fiquei me perguntando, mas quem diabos teria sido responsável por aquela brincadeira infame? Imagine, deixar o número do meu celular num programa de rádio sem a minha permissão, dizendo que eu queria fazer amizades. Não é coisa que se faça. E o pior é que a pessoa que fez isso me conhecia bem, porque deixou todos os meus dados, meu porte físico, minha idade, minhas preferências. Claro que na hora só me ocorreu uma coisa. Era a armação de alguém lá do escritório. Só podia. No entanto, vim a descobrir, e muito rapidamente, que não tinha sido ninguém do escritório. Naquela mesma noite, vim a descobrir que o autor daquela proeza era ninguém menos do que o meu próprio filho. Aliás, ele nem fez questão de esconder. Chegou da faculdade e no que entrou pela porta já foi perguntando: e aí, pai, já armou algum esquema aí com alguma gata? Na hora a ficha nem caiu. Como é que é? Que história é essa de esquema, rapaz? Ué, nenhuma mulher te ligou? Ó, não vai brigar comigo, tá, pai? Mas eu deixei o teu número lá na rádio pra você conhecer umas mulheres diferentes. Tô te achando meio derrubadão, meio solitário ultimamente. Você precisa sair, se divertir, conhecer gente nova. Meu Deus do céu, Roberto, que ideia foi essa, rapaz? Mas tem cabimento dar o meu número de celular pra... Não, só você mesmo, viu? Mas, pai, para de pensar. Pai, para pra pensar. Até quando você vai ficar aí chorando por causa da mãe? A mãe tá em outra, pai. Você tem de tocar a vida. Meu filho sempre foi assim. Sempre preocupado comigo. Depois que eu me separei, então, isso já ia para quase 1 ano e meio, ele vivia dizendo que eu devia sair mais, conhecer outras mulheres. O problema é que, para ser bem sincero, eu não tinha vontade. Até porque já não sou mais nenhum garotão, né?
Já estou com 53 anos de idade. De modo que, apesar da boa intenção, eu não gostei do que ele fez, principalmente porque não me avisou. Puxa vida, podia pelo menos ter dito que... Enfim, no dia seguinte, aconteceu uma coisa curiosa. Bem cedo, recebi uma ligação no celular e a voz do outro lado da linha acabou me chamando a atenção. Na noite anterior, eu havia escutado a voz de muitas mulheres, mais de 20, mas nenhuma tinha me tocado assim de uma maneira tão especial. Era uma voz diferente. Sabe aquela voz gostosa de ouvir? Uma voz assim bem suave. Voz de mulher aparentando ter no máximo 30 anos. Uma voz diferente daquelas da noite anterior. Assim que atendi, ela falou: puxa vida, tentei tanto conversar com você ontem até que desisti. Quer dizer, desisti ontem, né? Porque fiquei tão curiosa que resolvi ligar de novo. Tô te incomodando? Claro que não estava. Tanto que ficamos ali conversando por quase meia hora. E a conversa estava tão boa, e a conversa estava tão gostosa, que eu nem vi o tempo passar. Quanto mais ela falava, mais vontade eu tinha de ouvir. E mais do que isso, vontade também de conhecê-la pessoalmente. Seu nome, Juliana. 32 anos. 32 anos. Morena clara, 1,65 m de altura, cabelos cacheados, olhos cor de mel. Foram as informações que ela me deu. Olha, fiquei tão curioso. Não sei se foi o tom da sua voz, não sei se foi aquele jeitinho de falar. Será que ela era tão bonita quanto a voz? Foi a pergunta que me fiz. Depois daquele primeiro contato, ainda nos falamos algumas vezes por telefone. Durante a semana seguinte, ela me ligou praticamente todos os dias, e quando não ligava, quem ligava era eu. Nem eu sei explicar por que aquela voz mexeu tanto comigo. Chegou uma hora que, como não podia deixar de ser, acabamos marcando o encontro. Quando contei pro Roberto, meu filho pulou de alegria. Aí, paizão! É isso aí, cara! Boa, boa! Vai ver uma gata. Aproveita, velho. Ela sugeriu que nos encontrássemos num bar. No dia combinado, lá estava eu, do lado de fora, bem em frente à porta do bar. Quando tocou o meu celular, reconheci o número dela no mesmo instante. Isaac, é você esse aí parado na frente? Eu então olhei em todas as direções e me deparei com aquela morena com o celular no ouvido. E olha, eu fiquei encantado já no primeiro instante. Aquele medo que eu tinha de que a pessoa não fosse tão bonita quanto a voz se desmanchou ali mesmo. Era linda. Estava usando um vestido branco a um palmo acima do joelho. E como eu imaginei desde o início, era tão linda quanto a sua voz. E aquela noite foi inesquecível. A gente jantou, relembrou passagens das nossas vidas, contamos histórias um pro outro, rimos muito. Olha, eu nunca me diverti tanto na companhia de uma mulher. E o melhor é que acabamos a noite numa cama de motel. A partir desse dia, começamos a nos ver direto. Fazia tanto tempo que eu não sabia o que era usufruir da companhia de uma mulher, que depois de alguns encontros, eu já estava totalmente envolvido. Assim, conversando, no meio das outras pessoas, ela era de uma doçura, sabe, de uma meiguice tão grande. E na cama, entre quatro paredes, ela simplesmente se transformava num verdadeiro vulcão. Acabei me apaixonando de um jeito que nem eu mesmo conseguia entender.
Só que, não sei explicar, mas no meio de tanta coisa boa, tinha também algumas coisas, não digo ruins, mas estranhas, esquisitas. Por exemplo, ela nunca falava da família. Eu até perguntava, mas ela sempre desconversava. Outra coisa, eu já tinha levado na minha casa uma porção de vezes. Até meu filho ela já conhecia. Mas bastava perguntar onde ela morava, por exemplo. E essa mulher já dava um jeito de se esquivar. A gente estava se vendo direto. Todas as semanas, praticamente. Para mim, aquilo já tinha virado namoro. Embora nunca tivéssemos conversado sobre isso. Eu estava me sentindo tão bem. Eu estava me sentindo tão feliz. Essa mulher, na verdade, tinha provocado uma verdadeira revolução na minha vida. Bendita a hora que o meu filho teve aquela ideia de deixar o meu telefone naquele programa de rádio. Já fazia quase 2 meses que estávamos naquela. Para ser bem sincero, eu já estava até pensando em lhe propor algo mais sério. Só que aí veio a surpresa. Um sábado, tínhamos combinado de sair. Eu a apanhei no centro, perto da Praça Carlos Gomes, como sempre fazia, e de lá, a minha intenção era seguir direto para um motel. No meio do caminho, no entanto, parei num posto. A gasolina estava quase acabando e eu não quis arriscar. Parei diante da bomba, o frentista veio me atender, começou a abastecer o carro, tudo certo, tudo normal. Até que encostou aquele outro automóvel nas bombas bem do lado. Nossos carros ficaram emparelhados. O meu e esse outro. E foi bem nesse momento que aconteceu uma coisa estranhíssima. Mas olha, foi instantâneo. Foi aquele carro encostar e eu já senti a Juliana se contorcendo ali do meu lado e resmungando. Ai, meu Deus, não é possível. Isaac, arranca com esse carro, pelo amor de Deus. O que você tinha de parar aqui? Ela falou aquilo e se abaixou, como se estivesse tentando se esconder. Logo deduzi que tinha a ver com aquele carro que tinha acabado de encostar. E eu não estava enganado. No que olhei assim para o lado, notei que o motorista do outro carro estava também agitado, olhando para dentro do meu automóvel, como se estivesse procurando alguém. Ou seja, dentro do meu carro, a Juliana se escondendo. E no outro carro, aquele sujeito olhando com aquela cara esquisita, como se estivesse procurando alguma coisa. Era a Juliana se escondendo de um lado e ele de dentro do seu carro, todo agitado, como que procurando uma pessoa dentro do meu. Não demorou muito e ele saiu do carro dele e veio na nossa direção. Enfiou a cara pela janela e olhou assim para o banco do carona, onde a minha namorada tentava se esconder. Quando a viu ali agachada, olhou para mim com cara de bravo, depois olhou na direção dela outra vez. Eu sem entender nada. Eu ali, sabe, inocente. Eu não estava entendendo absolutamente nada. E entendi menos ainda quando ele falou. O que você está fazendo aí, Juliana? O que você está fazendo aí, Juliana? Não era para você estar na loja? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Foi o que ele perguntou. E eu, por minha vez, me perguntando também. E esse cara aí, quem é? A Juliana, por sua vez, toda atrapalhada, sabe a pessoa quando tem culpa no cartório? E em vez de responder pro homem, ela começou a se levantar do banco e sussurrou assim no meu ouvido. Depois eu te ligo e explico tudo, tá? Falou aquilo, abriu a porta do carro e saiu. Saiu de cabeça baixa. E para minha surpresa,
Mais do que isso, por meu espanto, entrou no carro daquele sujeito. O cara ainda ficou ali me encarando durante algum tempo, como se quisesse brigar comigo, sei lá. Depois arrancou sem sequer abastecer. E acredite quem quiser, esta foi a última vez que vi a Juliana, porque ela simplesmente desapareceu. Não sei onde ela mora, não sei onde procurá-la. O celular vive desligado ou fora da área de serviço. Nosso último contato, na verdade, foi há quase um mês, quando ela me mandou uma mensagem pelo celular. Por favor, não me telefone, nem me mande mais mensagens. Foi tudo um erro. Me desculpe se lhe magoei, mas a nossa história termina aqui. Nunca mais tivemos contato. Nunca mais. Embora contrariando a vontade que ela demonstrou naquela mensagem, eu ainda ligue para o seu celular, eu ainda lhe mande mensagens, eu ainda continue passando horas e horas ali, ao lado do tubo daquele ônibus na Praça Carlos Gomes, na esperança de revê-la. É a única coisa que sei dessa mulher, que ela pegava o ônibus ali, naquele ponto. Sabe, Juliana, eu ainda estou aqui tentando entender o que realmente aconteceu aquele dia. Quem era aquele homem, afinal? Seu namorado? Seu marido? Namorado? Noivo? Amante? Só que se era alguma coisa assim, namorado, marido, sei lá, por que não veio falar comigo, tirar satisfação? Será que você era comprometida e estava apenas se divertindo comigo, Juliana? Será que era por isso que você sempre evitava falar da sua família, da sua casa? Será que era por isso que você não podia me encontrar aos domingos, nem nos feriados? Só pode. Lógico que era. Eu só não entendo porque você não foi sincera. Porque se você queria só se divertir, era só ter falado. Quando a gente começou a sair, não vou negar, a minha intenção também era essa, me divertir. Eu já estava sozinho há tanto tempo que, de repente, achei que seria uma boa curtir uma aventura. Só que depois eu comecei a me acostumar com você. Depois eu fui gostando. Depois eu fui me encantando com o teu jeito. Até que, por fim, acabei me apaixonando. Sabe, há pouco eu disse aqui mesmo nessa minha carta: bendita a hora que o meu filho ligou para a rádio deixando o meu número. Só que depois de tudo, preciso me corrigir. Maldita a hora. Eu estava tão tranquilo no meu canto. Eu estava tão calmo no meu canto. Tão sossegado. Até que você apareceu para virar tudo de pernas pro ar. Eu não queria ter me apaixonado. Eu não queria estar passando pelo que estou passando. Se pudesse ter evitado. Se pudesse imaginar. Se você soubesse a falta que está me fazendo. Sabe, às vezes parece até que eu sinto o teu cheiro no ar. Em certos dias, acho que vou enlouquecer quando lembro das coisas que fazíamos entre quatro paredes. Eu escrevi para esse programa porque, não sei, de repente, você pode estar ouvindo. Foi através de um programa de rádio que nos conhecemos. Uma dessas, quem sabe você esteja aí, ouvindo esse meu desabafo. Se estiver, me responda. Por onde você anda, Juliana? Por que você sumiu desse jeito da minha vida? Você resolveu sair de cena justamente quando eu estava pensando em te propor algo mais sério. Queria tanto saber por que você saiu do meu carro aquele dia e entrou no carro daquele outro. Quem é aquele homem, afinal? É teu marido? É teu namorado? É teu amante? É o quê? Você gosta dele? Talvez essa pergunta
seja até mais importante do que a anterior. Ele é importante para você, Juliana? E de mim? Será que você se lembra? Será que você sente saudades? Me responda. Se você estiver me ouvindo, por favor, me responda. Olha, nem que seja para me magoar. Minha vida ultimamente tem sido ficar de olho nesse telefone, esperando que a qualquer momento você resolva ligar para mim. Só que a cada dia que passa e você não me procura, sinto que morro mais um pouquinho. Uma ligação, Juliana, ou mesmo uma mensagem, é só isso que eu te peço. Uma satisfação. Me dê um sinal por tudo quanto é mais sagrado. E depois, se quiser, pode sumir de novo. Pode me deixar aqui no meu canto, para que eu possa morrer em paz.